que todos vão apreciar muito. Assim como o professor Paulo tem essa preocupação de surgirem movimentos com relação à questão do nome de Jesus, que o nome tem que ser pronunciado em hebraico, exatamente, aqui também nós temos essa preocupação. Tá bom? Então, nós vamos aqui aos slides para a gente poder começar a trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou fazer Vamos fazer uma breve oração e vamos pedir a bênção de Deus. Pai Celestial, quero te agradecer pelo privilégio de podermos discorrer, Senhor, sobre um assunto tão solene que é sobre o nome sagrado de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que tu, portanto, nos abençoes e que a iluminação do Espírito Santo esteja sobre nós. No sagrado nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Então, nós vamos estudar hoje a onomástica bíblica. Não vamos esgotar o assunto. Evidentemente, vai ficar muita coisa para a gente poder ainda estudar, mas pelo menos eu vou colocar aqui o básico para a gente ter uma compreensão. Eu queria ler com vocês, quero que vocês abram a sua Bíblia em Atos, no capítulo 4, verso 12. Atos 4, 12, que é o texto que nós tínhamos dito que iríamos discorrer hoje, né? Então vamos lá. E não há salvação em nenhum outro nome, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, esse aqui é o texto, que é o nosso texto para fazermos uma análise. Bom, essas palavras são palavras do apóstolo Pedro, e ele, evidentemente, liga o nome àquela personalidade que tem o poder, que detinha o poder. Então, Jesus é o único caminho de salvação. Ele falou isso em João 14, verso 6, 17, 3. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim, ele oferece um plano que glorifica a Deus como soberano moral, exalta a lei divina como a norma de seu governo, e identifica a origem da salvação na revelação divina. Ou seja, ele, Jesus Cristo, é a salvação. É através dele que vem a salvação para toda a humanidade. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele foi o único que se ofereceu e, tendo condições para isso, ele fez expiação por todo aquele que aceitar essa expiação, todo que aceitar a expiação de Jesus Cristo será salvo. Porque, segundo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, apenas o Senhor Jesus Cristo, que reúne os dois ofícios. Ele é homem e também é Deus, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Portanto, o vocábulo nome, como aparece lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, ele deve ser visto e deve ser compreendido tendo como pano de fundo toda a conotação da expressão nome, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como a gente vai ver daqui a pouco. E Atos 2, 20 diz assim: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma citação que o apóstolo Pedro faz lá do Antigo Testamento. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é simplesmente salvo pela invocação do nome, mas é salvo pelo Senhor invocando o seu nome, ou seja, clamando aquele único que pode dar salvação. Agora, há um fato curioso, o comentário bíblico faz referência a isso, e eu tenho aqui outros comentários também, gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Eu escrevi 2 teses doutorais, uma lá no NASP, que eu defendi em 2010, e a outra agora na PUC, em 2019. Nessa primeira tese lá do NASP, depois eu posso disponibilizar para vocês, apesar de que vocês podem conseguir também através do site do Centro White, né? Eu fiz um estudo que assim, é bastante necessário para quem vai estudar esse tema, esse assunto do nome de Jesus. Por que é muito necessário? Por que é relevante? Porque nós vamos, ao perscrutar, ao pesquisar como os povos antigos agiam em relação aos seus deuses, havia no passado uma crença de que o nome do Deus possuía certa eficácia quando pronunciado. Por exemplo, os antigos, as chamadas religiões metafísicas, aquele adepto que soubesse pronunciar exatamente o nome do Deus da forma correta, dominava o Deus, amarrava o Deus.
Inclusive, tinha uma música que dizia está amarrado em nome do Senhor, em nome de Jesus e tal. Então, essa expressão está amarrado vem dessa época, vem dessa situação, desse contexto. Então, aquele que soubesse exatamente o nome do Deus e pronunciasse corretamente, escravizava o Deus. E aqui no comentário bíblico adventista, volume 6, página 147, está escrito assim: por isso os judeus, no período pós-exílio, mantinham o nome divino Yahvé em segredo. Por quê? Eles, durante o exílio, eles tiveram contato com os babilônicos. E a gente não pode supor que, de forma alguma, eles não se contaminaram com os babilônicos. Uns sim, outros não. É como acontece hoje, né, irmãos, aqui no nosso mundo. Aqueles adventistas que são firmes com Deus e aqueles que são mais fracos e absorvem mais essas coisas, não é? E essa é uma das razões pelas quais eles não pronunciavam o nome. E alguns dizem, o próprio comentário bíblico adventista, que não se sabe hoje a pronúncia exata desse nome que nós chamamos de Yahvé ou Jeová, exatamente por falta dessa prática de pronunciar. Existem outras teorias também. Mas o fato é que eu tenho aqui um livro, esse livro aqui eu separei para poder mostrar para vocês, de Alain Pierat, O Evangelho da Prosperidade. Eu usei bastante esse livro na minha tese, muito, o livro está todo rabiscado, né? Usei esse outro aqui também, O Evangelho da Nova Era. Esse aqui é de Pierat, esse aqui é de Ricardo Gondim, que foi presidente das Assembleias de Deus. E outro material que, na verdade, vai dar base para esses outros aqui, que é o A Different Gospel, um Evangelho diferente, que foi escrito por McConnell. É um teólogo, ele fez a sua tese de mestrado, trabalhando a questão do neopentecostalismo e levantando alguns dados assim bastante relevantes. Por exemplo, ele vem fazendo aqui uma abordagem a respeito de Ezekiel William Kenyon, que foi uma pessoa que teve contato com essas religiões metafísicas e teve contato com um determinado formato de religião que foi copiado depois por Kenneth Hagin. Então, Kenneth Hagin pegou o material de Ezekiel William Kenyon e colocou como se fosse seu. Essa é que é a grande verdade, a grande realidade. Então, o McConnell vai fazer exatamente essa abordagem e tudo mais. E ele vai discorrer sobre a forma como esses antigos, como eles interagiam com o Deus. Então, ele vai trazer toda essa abordagem, isso que deu o pano de fundo, que deu o pontapé inicial para a teologia da prosperidade. Então, a teologia da prosperidade ela tem muita coisa dessas religiões do passado, que eram religiões de mistério, as religiões metafísicas. Como, por exemplo, existe um pregador, que eu não quero dizer o nome dele aqui, que ele fala muito em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ele é um neopentecostal, e ele leu muito, ele bebeu muito Kenneth Hagin. Ele é o maior tradutor do material de Kenneth Hagin aqui no Brasil. Ele é aqui do Rio de Janeiro. Então, ele usa muito o nome de Jesus, mas a conotação é exatamente essa. É aquela pronúncia do nome que traz o poder no próprio nome. Isso aí é bem neopentecostal, que ressuscita esse pensamento das religiões de mistério. Então, eu recomendo a vocês que vocês adquiram aí esse material, quem puder, quem sabe ler inglês, esse material é baratinho, né? Esses outros aqui vocês podem conseguir pela estante virtual, talvez até vocês consigam esse material aí novo, em novas edições. Então, Pierat afirma que é de fundamental importância que o cristão perceba que fórmulas e métodos não têm lugar na espiritualidade cristã, como se leis espirituais pudessem ser assim controladas e manipuladas. Uma cosmovisão dessas tem mais a ver com magia do que com cristianismo, uma vez que magia é a tentativa de controlar forças e seres espirituais em benefício próprio. Então, se para você ser atendido por Jesus, você tem que falar exatamente o nome dele, o formato certo, como se pronuncia em hebraico, então o que a gente nota nisso? A gente nota uma proximidade desse tipo de pensamento com as religiões metafísicas. É como se, dentro do próprio adventismo, essas pessoas que saem do nosso próprio meio, estivesse agora ressuscitando uma modalidade que faz parte das religiões de mistério, das religiões metafísicas.
Ou seja, você tem que falar a fórmula certa, o nome certinho e tal, senão você não será atendido. Não é? E quando eles falam sobre o nome de Jesus, tentando calcular, forçando para ver se chega a 666, é uma forma de desvirtuar o próprio pensamento bíblico, porque a gente sabe que 666 não se refere de forma alguma a Jesus, mas se refere à besta do Apocalipse. É uma outra entidade, não tem nada a ver com isso. Né? Isso é uma forma de escapar à realidade bíblica. O comentário bíblico adventista cita Joséfo, e o Joséfo, eu apresentei para vocês aqui a obra dele na semana passada, né? Eu mostrei aqui para vocês, eu tenho as obras completas de Joséfo, é um autor credenciado, bem reconhecido, e ele relata ter visto um homem chamado Eleazar expulsando demônios ao pronunciar o nome de Salomão. E a mesma coisa vai acontecer lá em Atos 19, 13 e 14, com os filhos de Seva, em Éfeso. Eles tentaram realizar o mesmo usando, então, o nome de Jesus. Uma fórmula mágica, né? Tentar pronunciar e tentar expelir os demônios usando o nome daquele Deus. Mas a gente vai observar que isso aí não vai dar certo. Por quê? O que vale, na verdade, é o relacionamento com o Senhor Jesus. É isso que importa. Eu decidi fazer um estudo onomástico para a gente ter uma ideia do caráter dessa expressão nome, como é que esses nomes eram usados, como é que se colocava o nome numa criança e o porquê, né? E eu fiz esse estudo agora, daqui para frente, baseado em Champlin, na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, no volume 4, página 516 e 518, eu fiz aí um resumo para a gente poder colocar aqui os pontos principais. Então, Champlin diz o seguinte, que a palavra portuguesa nome ocorre lá no Antigo Testamento por cerca de 770 vezes, bastante, né? E a palavra hebraica correspondente ao nome é Shem. Já no Novo Testamento, temos o termo grego onomá, que aparece lá na oração do Pai Nosso, né? Otonomassou. Ela ocorre por 84 vezes, começando em Mateus 1, 21, que é o nome de Jesus, né? E terminando em Apocalipse 22, versículo 4. Então, essa palavra onoma, ela vai aparecer bastante aí também, como nós vimos. E há outros termos hebraicos que são utilizados como sinônimos, mas que são traduzidos de uma forma um pouco diferente. Isso acontece muito no hebraico. Então, você vai ver aqui essa palavra sendo traduzida também como memória, mencionar e também varão. Por quê? Porque na cultura hebraica havia uma suposição de que a memória dos pais era preservada através do gênero masculino. Então, essa expressão varão ia ligada com a expressão nome por causa disso. Então, esse termo hebraico Shem significa também sinal ou senha, ou seja, aquilo que marca ou caracteriza, identifica uma entidade, identifica uma pessoa. O nome, então, ele seria um sinal, um signo da linguagem, do vernáculo, para poder envolver, digamos assim, a pessoa nomeada. Ou seja, o nome servia de comentários sobre o que aquela pessoa representa, o que aquela pessoa é na realidade. Então, os nomes hebraicos eles têm esse caráter. Então, o nome, muitas vezes, era escolhido por alguma característica física da pessoa. Se a pessoa nascia loura, que os pais eram ruivos, ele saía louro, saía moreno, saía muito cabeludo. Então, normalmente, características físicas determinavam o nome da pessoa. Ou, às vezes, acontecia que o pai ou a mãe tinham alguma inspiração, tinha o desejo de que o filho fosse de uma determinada forma, que ele tivesse uma determinada profissão, ou ele tivesse um determinado caráter. Então, eles colocam o nome na esperança de que aquele filho vá, então, seguir aquele paradigma que está ali no seu nome. Bem, as duas principais classes de nomes, e aí não vai fazer muita diferença com os outros povos, são os nomes próprios, como Deus, deuses pagãos, de seres humanos, países, províncias, cidades, etc. E nomes comuns, como de animais, festividades, dias, coisas. Isso aí tem muito a ver com a própria origem da linguagem. Não vai falar sobre isso, né? Nós que somos adventistas do sétimo dia,
acreditamos que Deus criou o ser humano já formado e fez com que ele articulasse, deu a ele a capacidade de articular as palavras, né? Então, Deus criou o homem, o ser humano, já com essa capacidade de falar. Tanto é que a gente vai observar já no livro de Gênesis, Deus mandando Adão fazer aquela prática de taxonomia, né, de dar nome aos animais. Então, Adão teve essa incumbência de dar nome aos animais. E ele, então, a Bíblia diz que ele observava os animais e dava nome aos animais. Isso aí é algo também para a gente poder ficar bem atento, né? Os nomes, frequentemente, eles eram relacionados com pontos característicos dos objetos que recebiam nome. Por exemplo, nós dizemos com relação a trechos de uma planície, né? Por exemplo, que chamamos um determinado lugar de planície porque aquele lugar é plano, então é uma planície. Ou chamamos de um tabuleiro porque aquele terreno ali ele parece um tabuleiro, e assim por diante. Isso também acontece com relação aos animais, não é? Quando se descobre uma espécie nova e tudo mais, muitas vezes o nome vem daquele que descobriu, o cientista que descobriu, e também mais alguma característica daquele animal que foi descoberto, né? No passado não era muito diferente, isso acontecia também. Então, os nomes dos poderes divinos, nós vamos ver agora, e dos seres humanos, eles são um pouco mais fáceis de entender quanto ao modo como surgiram. Por exemplo, a expressão El é o nome de Deus que destaca o seu poder. Então, falar El tem a ver com poder. E Yahvé é o nome que destaca a existência de Deus, o ser autoexistente, que não é limitado pelo tempo. Adão significa homem, mas não somente homem, significa um indivíduo vermelho, porque Adão vem de Adam, que identifica com Adamar, que é a terra, o barro vermelho, aquela terra, o pó da terra vermelho, homem vermelho. E o Odes tem esse nome porque nasceu na época da lua nova. Benoni quer dizer filho da minha dor. Eu falei para vocês em algum momento aí atrás, né, que essa expressão "se" aqui significa meu. Benoni, filho da minha dor. É o nome que foi atribuído quando sua mãe deu à luz. Lia, cansada, significa cansada. Edom quer dizer vermelho. Coreia indica calvo. Então, as meninas davam esse nome de flores ou de animais. Assim, Raquel quer dizer ovelha. E Susana significa lírio. O que a gente observa? Que os nomes hebraicos eles são dados sempre para poder caracterizar alguma coisa, para poder fazer a relação da pessoa que recebe o nome com algum objeto ou com alguma aspiração contida naquele objeto. Esse nome, por exemplo, aqui, Raquel, ovelha. A ovelha, nos tempos bíblicos, era um animal fantástico, como é até hoje, não é? A ovelha é um animal manso, um animal bonito, é um animal humilde, não é? Então, são as características de Raquel. Né? Já Susana, lírio, o lírio é belíssimo, exuberante, é lindo, não é? E ele é capaz de cultivar, de manter essa beleza mesmo no pântano, daí Susana. Então, todas essas relações, assim também com os nomes relacionados a Deus, a gente vai ver que tem alguma coisa a ver também com isso. Então, motivos religiosos também foram usados na outorga de nomes às crianças, como Maalalel, significa louvor a El, louvor ao Senhor, louvor a Deus. Elioenai, significa meus olhos voltam-se para Yahvé. Israel significa príncipe de El. Josué, Yahvé é salvação. Olha que sempre tem um referencial, o referencial sendo Deus. São nomes humanos agora atrelados aos nomes divinos, né? Buscando aí uma espécie assim, de cuidado divino sobre aquela pessoa. Então, os nomes dados eram a pessoas piedosas, né? Na esperança de que as pessoas continuassem piedosas, que a sua vida fosse uma vida espiritualizada, que a sua vida fosse uma vida realmente que retratasse os mandamentos, os princípios da lei de Deus. Então, alguns nomes também exprimiam esperanças secundárias, como José, que parece significar Deus me dê outro filho. Agora, Nabal esse nome Nabal é bem intrigante, né? São mais difíceis de a gente explicar porque ele significa estúpido.
E aí a pergunta, como é que um pai daria um nome desse para o filho, estúpido? Eu acredito que esse nome Nabal, eu pessoalmente acredito que não era o nome dele. A princípio não era o nome dele, possivelmente ele teve um outro nome. Mas, à medida que ele foi crescendo, ele foi se mostrando ser um indivíduo muito estúpido e seu pai passou a chamá-lo assim. Isso é uma suposição minha, não é? Porque é muito difícil você acreditar que um pai fosse dar um nome no filho que nasce de Nabal, de estúpido. Bom, mais compreensível é um nome como João, cuja forma original hebraica é Yohanan, significa Yah é gracioso, ou seja, Jeová é gracioso. Então, alguns outros nomes possivelmente são dados à revelia sem levar muito em consideração o seu significado. A gente vai ver aqui alguns nomes até estrangeiros que não têm muito a ver com o Deus de Israel. Então, quantos pais chamariam uma filha de Margarida se soubesse que esse nome quer dizer pérola? Ou o filho de Lucas, que significa luz? Ou Mateus, presente de Deus? Ou Pedro, pedregulhos? Ou pedrinhas, ou fragmentos de pedra? Ou Ciro, sol? Ou Marta, senhorita? Ou Hortência, jardim? Então, os nomes de família também têm seus respectivos sentidos. Então, damos alguns poucos nomes, por exemplo, Melo, plenitude, Pérez, rompimento, Almeida, unitário, Silva, silvestre, Valverde, vale verde, Castro, fortaleza, Bentes, vento, Souza, vem de Suzã, da Pérsia. Então, os nomes sempre ligados aí a alguma atividade, alguma instituição humana, né? Ou divina. Bom, e no antigo Israel, muitos pais davam seus nomes alicerçados sobre os apelativos de divindades, como Baal, Hanã, Isabaal, Zorobabel. Agora, não são muito, esses nomes aqui são nomes paganizados, como a gente observa, né? Então, nesse caso, não é muito provável que houvesse aí uma tentativa consciente de honrar essas divindades estrangeiras, até porque isso aí seria um absurdo dentro de Israel. O que se supõe é que esses pais, eles gostavam da pronúncia do nome, gostavam da prosódia, da forma como o nome era pronunciado, achavam bonito, como acontece no mundo hoje, então eles deram o nome de seus filhos assim, dessa forma, né? Então, as pessoas dão às suas divindades nomes que significam algo para elas, que expressam sua admiração, que falam sobre sua vida, continuidade de existência, indicam a ideia de eternidade, que traduzam proteção, que falem sobre seu senhorio. Assim, Gaal aponta para a ideia de redenção, Safat indica juiz, Maor, doador da luz. No Antigo Testamento, há 3 nomes básicos dados a Deus. Esses nomes eles aparecem ao longo da Bíblia. Algumas Bíblias, mesmo em português, não traduzem, né? Sem falarmos em suas combinações. Então, você tem El, significa forte, Adonai, senhor de escravos, e Yahvé, autoexistente, o eterno. Nós temos também, principalmente na língua portuguesa, nós temos uma influência muito grande do latim, a nossa língua é uma língua neolatina, e o latim, por sua vez, tem alguma relação com o sânscrito. Então, alguns estudiosos, para eles, a palavra portuguesa Deus vem do latim, palavra igual, originalmente cognata com o sânscrito dial. Alguns até dizem dia, que não quer dizer apenas céu, mas quer dizer luz. Daí dia seria luz, a mesma coisa que Deus, Deus é luz. Então, já o termo Senhor, quando usado no Novo Testamento, vem de Kyrios, muito utilizado pelo apóstolo Paulo. Aliás, os apóstolos todos usam muito Kyrios, aqueles apóstolos que escrevem, né? Que significa o Senhor da casa. Então, esse epíteto é aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E uma outra expressão também que é muito usada, especialmente pelo apóstolo Paulo, é a expressão déspota. Sendo que essa expressão déspota significa aquele senhor que manda, é o senhor de escravos, é o senhor forte, inclusive contra os próprios inimigos. É aquele que manda e que as pessoas têm que obedecer. Isso normalmente, quando você vai ler, por exemplo, uma gramática grega secular, você vai encontrar isso, porque isso aí vem do grego clássico e tudo mais.
Porém, o apóstolo Paulo não faz essa diferenciação. Ele usa a palavra kyrios e déspota como se fossem sinônimas. E não carrega essa expressão déspota nesse sentido, como diz Trent. Então, Trent diz que Kyrios exercia sua autoridade dentro de certos limites morais, visando o bem de seus familiares, mas déspotas exercia sua autoridade de forma restrita, indicando a submissão que lhe deviam os que estavam sob sua autoridade. O que eu estou tentando mostrar aqui? Que havia uma relação de significado com o nome. Isso é que é importante. O importante é o que está por trás do nome, que é o seu significado. Isso é que realmente é importante. Certo? Isso é que é o que vale. Então, o nome representa ou simboliza uma pessoa, uma coisa, uma divindade. E algumas vezes é manipulado de tal modo que indica um sentido figurado. Então, assim, o nome também ele pode ser um emblema de atributos ou de aspirações. Muito diferente do que a gente possa imaginar, como alguns aí pretendem que o nome de Jesus tem que ser sempre pronunciado em hebraico, da mesma forma e tal, e quando na realidade essa não é a proposta. Não é? Então, um nome representa ou simboliza uma pessoa, uma coisa, uma divindade, algumas vezes é manipulado de tal modo que indica um sentido figurado. Assim, o nome pode ser emblema de atributos e aspirações. Os diversos nomes aplicados a Deus revelam diferentes aspectos do seu ser. Então, cada vez que o nome de Deus é pronunciado, cada vez que um título de Deus é pronunciado, quer-se realçar a característica daquele nome. Então, quando se fala Yahvé, é uma coisa, quando se fala Shaddai, é outra, e assim por diante. Tá certo? Então, a própria presença de Deus é anunciada por uma expressão como aquela que se vê em Salmo 75, verso 1. Invocamos o teu nome. Ou seja, isso tem a ver com a personalidade de Deus. E quando você diz invocamos o teu nome para Deus, você está dizendo que você invoca a presença dele na sua vida, que você quer que ele esteja perto de você. Então, nós podemos dizer que os nomes de Deus indicam, primeiro, sua pessoa e seu caráter. Tá? Você vai encontrar isso no Salmo 29, 2, 34, 3, 61, 4. Também seus títulos, Êxodo 3, 13 e 14, como a gente vai ver lá em Yahvé, 6, verso 3. Os seus atributos, Êxodo 33, 19, 34, 6 e 7, gracioso, perdoador, longânimo. Sua palavra, Salmo 5, verso 8, a adoração e o culto que lhe prestamos. 1 Reis 5, 5, Malaquias 1, versículo 6. Então, nome sempre ligado a atributo. Então, quando o texto diz que todo nome vai se dobrar diante do nome de Jesus, não é uma abstração que todo joelho vai se dobrar. Nós vamos nos dobrar diante do Senhor Jesus. Né? Diante do Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos dobrar. Diante do nome de Jesus, quer dizer, diante de tudo aquilo que ele representa, mas diante do Senhor Jesus. Então, suas graças e misericórdia na salvação, em sentido geral, Salmo 22, verso 22, João 17, 6, 26, seu poder, ajuda e favor, 1 Samuel 17, 45, Salmo 20, verso 1 e 7, sua sabedoria, poder e bondade exibidos na criação e na providência, Salmo 8, 1 e 9, sua autoridade, Miqueias 5, 4, sua honra, glória e fama, Salmo 76, 1. Sempre o nome de Deus está ligado aí a uma característica da sua personalidade, do seu caráter, o que vai acontecer também agora com o Filho Jesus. Então, os nomes de Cristo, da mesma forma, indicam a sua divindade, magnificência, a sua presença conosco, está Isaías 7, 14, 9, 6. Os seus muitos títulos, como Salvador, Profeta, Sacerdote e Rei, indicam, cada um deles, algum ofício ou função especiais. Mateus 1, 21, Apocalipse 19, 16, a autoridade e a comissão por eles recebida da parte do Pai, Mateus 7, 22, Atos 4, 7, a sua exaltação, honra, poder e glória. Sempre tudo isso, todos esses qualificativos, todos esses adjetivos atrelados ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nome de Deus, em Cristo, simboliza a sua missão especial como Redentor. Ele é o nosso Goel, ele é o nosso Redentor, é aquele que nos salva. Êxodo 23, 21. Então, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo indica que alguém assumiu uma responsabilidade
diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, torna-se um discípulo seu. Isso vai redundar em quê? Na honra para Deus. Lá em Mateus 28, 19, Atos 19, versículo 5. Então, confiar no nome do Senhor é confiar em sua palavra, é confiar no próprio Senhor. É agir de acordo com a sua vontade, é andar como ele andou. É fazer toda a sua vontade, João 3,18. Professar o nome de Cristo é evidenciar diante dos olhos do mundo que o crente foi espiritual e moralmente transformado e que é um discípulo sério de Jesus. É isso que significa. Então, nomear o nome de Cristo é viver à altura das expectativas cristãs, 2 Timóteo 2,19. Então, o novo nome conferido aos crentes vencedores será uma nova revelação, uma promoção na ordem do ser e no grau de entendimento. Ou seja, cada um de nós vai receber um novo nome, mas esse novo nome tem a ver com a nossa experiência pessoal com Deus e com a nossa experiência de sofrimento, a nossa experiência com o pecado, a nossa hipomonê, palavra grega para perseverança, como nós conseguimos vencer pelo poder do sangue de Jesus. Então, Apocalipse 3,12 diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha que coisa interessante. Até o próprio Senhor Jesus Cristo terá um novo nome, porque é uma nova experiência, é uma nova situação, é um novo contexto. Tudo isso representa o quê? Mudança de contexto, mudança de cenário. E nós também, nós vamos ter um novo nome, e esse novo nome representa as experiências que tivemos aqui na Terra, nossos sofrimentos, as nossas vitórias em Cristo, nossa intimidade com Ele e a nova vida que teremos lá. Por isso, nós vamos ter um nome peculiar, um nome específico. Então, esse novo nome também indicará a natureza ímpar de cada crente. Com essa sua natureza distintiva, cada crente tornar-se-á um instrumento inigualável de serviço. O novo nome referido a Apocalipse 2,17 enfatiza essa mensagem do caráter único de cada crente. Nós somos únicos para Deus. Nós somos especiais para Deus. Ele nos trata como se nós fôssemos a única pessoa no mundo. Então, quando alguém faz todas as coisas em nome de Cristo, significa que esse alguém age em consonância com tudo quanto Cristo requer dele, não permitindo que qualquer aspecto de sua vida se secularize. Ok? Vamos lá. Vamos ler aqui João 14, versículo 13. João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E Colossenses 3,17. É um livrinho mais difícil de achar, mas a gente acha, né? Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer em nome do Senhor Jesus, fazer aquilo que represente o seu caráter, fazer algo que honre aquilo que ele é, o que ele representa para nós. Então, no Antigo Testamento, há cerca de 1.400 nomes diferentes, conferidos a cerca de 2.400 pessoas. Outra coisa, os hebreus eram um povo monônimo, ou seja, usavam um nome só. O meu nome, por exemplo, é Josimir Albino do Nascimento. Isso no hebraico não havia, eles usavam apenas um nome, um único nome. Então, eles tinham esse costume e não tinha essa coisa como nós temos nome de pai, nome de mãe, que é atrelado ao nosso nome, conforme é o costume que nós temos aqui no Ocidente. Porém, quando havia assim, alguma espécie de controvérsia, alguma dúvida, então eles atrelavam o nome daquela pessoa ao nome do pai. Então por exemplo,
Joachim ben Sirac, Joaquim, filho de Sirac. Né? Ou, eu diria assim, Ezequiel ben Daniel, Ezequiel, filho de Daniel. O Iosias ben Zacarias, o Iosias, filho de Zacarias. Então, eles normalmente atrelavam o nome do pai, mas eles recebiam um nome só. Quando eles faziam esse atrelamento, era para poder referenciar. Então, às vezes, eles utilizavam não o nome do pai imediato, mas o nome de um antepassado. Possivelmente alguém que tenha sido bem conhecido no passado, então atrelava o nome daquela pessoa àquele parente. Então, pelo que foi exposto, conclui-se que não é importante a pronúncia do nome do Senhor Jesus, mas honrá-lo com a nossa vida consagrada. Isto é que é importante. Então, eu faço um apelo, sabe, que nós passemos essas informações para os nossos irmãos. Eu acredito que muitos dos nossos irmãos que se envolvem com esses movimentos e que acabam muitas vezes até deixando a igreja, não é que sejam maldosos. A gente sabe que alguns são maldosos, mas nem todos são maldosos. Alguns não têm um alicerce muito bem fincado. Não fincaram a sua casa na pedra, não construíram a sua casa na pedra. Não estudaram a palavra, não estudaram a lição da escola sabatina, não leram o Espírito de Profecia, não procuraram ler a Bíblia, não procuraram conhecer, ficaram ali num terreno bastante falso, não é? E aí, quando veio a tempestade, eles sucumbiram. O que nós temos que fazer é estudar com esses irmãos. É mostrar que nós temos compaixão deles, que nós os amamos, e mostrar o seguinte, olha, é assim que a Bíblia diz, é assim que a Bíblia ensina. Não vamos aí seguir uma modalidade que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com a nossa fé. Não vamos seguir práticas que são pagãs. Nós somos adventistas do sétimo dia e nós temos que nos conservar aqui. Tá bom? Então, que Deus seja louvado, que o seu nome seja exaltado e que cada um de nós saiba, com dignidade, honrar o nome do Senhor. Oremos então, irmãos. Pai Celestial, seja louvado, seja bendito o teu santo, o teu poderoso e maravilhoso nome, Senhor, na nossa vida. Nós somos indignos de pronunciar esse nome porque somos pecadores. Mas o teu Filho nos ensinou a chamar-te de Pai. Nome maravilhoso, Pai. Porque, Senhor, nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porque aceitamos a sua obra expiatória, nos tornamos filhos. Que privilégio, Senhor. Pedimos a Deus que tu nos aceites e que teu nome seja estampado em nossa testa, em nosso coração. Eu te peço, no nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém.